tava de boa assistindo o episódio 18 da terceira temporada de Fire Force, até que um dos vilões do anime, em certo momento do episódio, revela que, de forma bem resumida, as leis da física naquele mundo mudaram e agora o Pi não era mais um número irracional, e sim um número possível de ser calculado. Agora eu peguei num palmelado de bosta, viu? 円周率が解けたって？バカ野郎、円周率は無限に続くんだよ。解けるわけない。それは前の大災害が起きる以前の話だ。円周率に今も昔もねえだろ。 Daí em diante, eu parei de prestar atenção no anime e comecei a pensar sobre isso. O que torna um número irracional? Quais impactos na lei da física aconteceriam se um número irracional não fosse mais racional? Será que o universo colapsaria? Eu fiquei voltando no anime umas 3 ou 4 vezes para tentar esquecer esse assunto, mas ele simplesmente não saía da minha cabeça. Mas antes, para quem não sabe, Fire Force é um anime baseado no mangá do Atsushi Okubo. A carinha dele! Lançado em 2019, produzido pelo estúdio David Production, e atualmente está saindo a terceira e última temporada. Agora, voltando ao assunto, eu fui tentar entender primeiro o que acontece no mundo real para depois descobrir o que acontece no cenário hipotético onde o Pi se torna calculável. Primeiramente, o que é esse tal de Pi que mudou no anime? Até onde eu lembro é aquele número gigante que o pessoal fica disputando quem grava uma sequência ou quem consegue fazer o algoritmo que consegue calcular mais casas decimais. Não parece não, viu? Enfim, de forma simples, o Pi representa a relação entre circunferência e diâmetro de um círculo. Basicamente quando você divide esses dois valores. Outro detalhe é que ele é um número irracional, que é um número que nunca termina. Além disso, ele é um número que não se repete. Mas como assim não se repete? Dentro de uma sequência infinita de números, vai haver infinitos padrões. Na real é que ele não tem um padrão fixo de repetição. Por exemplo, 1 sobre 3 vai ser igual a 0,3333 e o 3 vai se repetindo indefinidamente. 1 sobre 7 vai ser igual a 0,142857, 142857. E esse padrão 142857 se repete infinitamente. Outra característica é que um número irracional não é representável por uma fração. A gente até pode chegar num valor próximo, tipo 22 sobre 7, que vai dar 3,142857, mas não vai dar a sequência exata do Pi. Então um ponto-chave aqui é que o Pi ele é definido pela própria geometria de um círculo. A razão entre a circunferência e diâmetro é constante em um certo tipo de geometria. Na geometria euclidiana, essa razão é sempre irracional. Se isso é alterado, o próprio espaço não seguiria mais essa geometria. Isso já é estudado em geometria não euclidiana, essa razão onde o Pi muda de superfícies curvas tipo uma esfera ou nos espaços com curvatura, como a dobra do tecido espaço na relatividade geral. Então nesse caso o Pi vai depender da curvatura. Em resumo, mudar o Pi mexeria com as estruturas do espaço. O Pi aparece em alguns cenários da física real, tipo ondas eletromagnéticas, equações de campo, mecânica quântica, gravidade, entre outros. Equações para calcular onda usam seno e cosseno e dependem do valor de Pi. Por exemplo, qualquer onda simples pode ser escrita da seguinte forma: y de xt é igual a seno de 2π vezes x sobre lambda menos ft, onde o a vai ser a amplitude, o lambda vai ser o comprimento de onda e o f a frequência. Então a gente observa aqui que tem o π dentro dessa equação. O seno trabalha com ciclos. Um ciclo completo é uma volta inteira, equivale a 2π. Ou seja, o π é literalmente o que define o tamanho de uma repetição. É ele que diz para a onda, quando você termina uma volta, começa outra. Então se o π muda, o tamanho do ciclo muda junto. E a coisa fica mais estranha. A mesma frequência passaria a gerar uma onda diferente. O mesmo comprimento de onda deixaria de se encaixar como antes. A relação entre tempo e repetição, que é a base de como qualquer coisa oscila, estaria errada. Traduzido para algo mais concreto, o som que você ouve agora tem uma frequência específica. Cada nota existe porque a onda tem um ciclo bem definido.
Se o π mudasse, esse ciclo mudaria, e as notas seriam outras, ou talvez nem existisse mais o que a gente conhece. A luz funciona da mesma forma. As cores que você enxerga são frequências de ondas eletromagnéticas. Se mudar o π, muda o ciclo, muda a frequência, e o vermelho que você vê hoje poderia não ser mais vermelho. Se o π mudasse, essas equações seriam diferentes, as frequências mudariam, órbitas seriam alteradas, então se o π fosse racional, alteraria as próprias equações que descrevem o universo. Agora, se a gente tentasse imaginar o que aconteceria se o π do nada se tornasse um número racional, porque sim, o problema vai mais fundo, muito mais fundo. O π aparece nas equações que descrevem o orbital dos elétrons, o raio dela, o tamanho, tudo depende do π. E a força elétrica que mantém um elétron preso ao núcleo, a constante de Coulomb, também tem π. Então, se o π muda, o elétron passa a orbitar numa distância diferente, a força que o segue muda de intensidade. As ligações químicas, as pontes que fazem dois átomos se grudarem e formarem uma molécula, dependem exatamente dessa distância, dessa força. É uma questão de encaixe muito preciso. Se o orbital muda, o encaixe some. A água vai deixar de ser água, o DNA não vai mais se dobrar, proteínas deixam de ter forma. Não é porque elas explodiram, é porque os átomos simplesmente pararam de segurá-las. O objetivo do Giovanni, que é esse vilão que aparece no anime, e dos seguidores da Evangelista, era acabar com o mundo através do grande cataclisma, convertendo o mundo em um segundo sol. Mas a verdade é que desde o início eles já tinham alcançado o fim do mundo através da alteração do π. Aliás, eles conseguiram algo muito pior, eles quebraram o universo inteiro. Quem sabe esse não é o verdadeiro plot twist da história.